Caros irmãos, caras irmãs, caros irmãozitos, o Senhor vos dê a paz. Acabamos de escutar esta palavra de Deus que vem ao nosso encontro neste 16º domingo do tempo comum. E na primeira leitura, como dizia, diz-nos este livro da sabedoria que Deus coloca no coração do homem o arrependimento e também a possibilidade da mudança. Cada dia é um dia bom para a conversão e cada dia precisamos de conversão. E depois a primeira leitura diz-nos outra coisa que eu acho que é muito importante. Tem aqui uma palavra que eu acho que é muito importante. Diz: o justo deve ser humano. Às vezes, corremos o risco de nos esquecermos de ser humanos. O nosso Deus, em Jesus Cristo, encarnou, fez-se homem. E nós, às vezes, parece que atiramos fora o nosso ser animalesco. Esquecemos a nossa humanidade. E a nossa humanidade, apesar de frágil, é uma humanidade que nos levanta para o alto, que nos chama para o alto. O justo deve ser humano. Recordo que o Papa Paulo VI, ele dizia muitas vezes isso. Mas quando veio a Fátima, 1967, 50 anos das aparições, já passaram 56 anos. E em Fátima, o Papa Paulo VI disse uma frase que eu costumava dizer: homens, sede homens. Às vezes nós esquecemos isso. Homens, sede homens. Eu dizia isso porque estava preocupado com o andar da humanidade. E as palavras, apesar de terem 56 anos, parece que ainda são atuais. Às vezes nós pensamos que as preocupações são sempre as mesmas, mas o Papa Paulo VI, na altura, estava preocupado com questões como, por exemplo, a ciência e a técnica que estavam a evoluir, e graças a Deus por isso, mas o pensamento ético e moral não os estava a acompanhar. Nós evoluímos, mas parece que no nosso pensamento ético, no pensar o que é bem e o que é mau, e nas novas situações o que é bem e o que é mau, porque o bem e o mal estão sempre presentes, não evoluímos nisso. O Papa Paulo VI estava preocupado com as armas, pensem bem, cada vez mais mortíferas. As armas cada vez mais mortíferas. Homens, sede homens. Deus não nos criou para andarmos a matar uns aos outros. O Papa Paulo VI estava preocupado com a desigualdade no mundo. Ricos cada vez mais ricos, pobres cada vez mais pobres. Populações a morrer de fome. Ainda é atual todo este desafio ainda é atual. Homens, ser homens, o justo deve ser humano. Às vezes nós parece que para sermos justos nos armamos em anjinhos, andamos com a cabeça lá em cima no céu e esquecemos a terra. Enquanto andamos com a cabeça lá nas estrelas, somos anjinhos, mas depois quando temos que enfrentar o nosso irmão, Jesus, quem é que nos aguenta? Sede homens, e na vossa humanidade vivei a santidade. Porque somos santinhos quando estamos juntos, só diante de Deus, e depois com os nossos irmãos não conseguimos viver as nossas relações de uma forma madura, falta-nos alguma coisa. Homens, sede homens, e na vossa humanidade vivei a santidade, para que Deus vos criou. É um desafio grande, mas sabemos que o trigo e o joio crescem juntos.
não crescem juntos só no mundo, crescem juntos no meu coração. No meu coração também há trigo e joio. E bem, acho que destas duas coisas não vale a pena estar a dizer muito. Todos nós conhecemos o trigo, mais ou menos, e sabemos quanto é importante. Basta agora na guerra da Ucrânia a questão do trigo, como é fundamental. O trigo que cresce, que dá fruto, que alimenta o homem. O joio é uma erva daninha que é muito parecida e que, quando são pequenos, não é possível distinguir. Mas depois nos frutos, também a nossa vida é assim. Às vezes não é possível distinguir, mas depois os frutos. E o joio cresce. Só que enquanto o trigo dá uma boa semente, que alimenta o homem, o joio dá uma semente feia e que pode ser tóxica. O joio é tóxico. E quantas coisas tóxicas nós fabricamos na nossa vida. Quantas coisas tóxicas crescem no nosso coração. Sobre o trigo e o joio, tanto poderíamos dizer. Mas há uma coisa que é interessante nestas duas plantas. E as plantas podem nos ensinar tanta coisa. O trigo dá uma boa semente. E se formos ver a raiz, as raízes do trigo podem chegar a 30 centímetros. Vão lá bem fundo para baixo. O joio não dá semente, mas também a raiz fica superficial. Quanto joio cresce da nossa superficialidade. Somos tão superficiais a ver as coisas hoje, tão superficiais a ver os problemas, tão superficiais a julgar. E quando somos superficiais, julgamos com muita facilidade. Nada de novo. Também hoje, como ontem, somos capazes de dizer Hosana ao filho de David e amanhã dizemos crucifico, crucifico. Estes são os frutos da superficialidade na nossa vida. E somos, repito, muito superficiais. Basta às vezes ir às redes sociais e ver algumas frases com que julgamos, com que condenamos. É a superficialidade do joio. E o joio envenena. E tantas vezes são as nossas cuscovelhices, desculpai, o principal joio que envenena o mundo. E há cuscovelhices de comadres no pequeno e também cuscovelhices em grande. Também nas nações, também nas políticas, também na economia, gera o mundo das cuscovelhices. As comadres não são só as pequenitas, são também as grandes. É cuscovelhice. Então, o desafio que Deus nos faz. E qual é o desafio? A segunda leitura, desculpem, desafia cada um de nós, hoje, a acolher o Espírito Santo. Diz-nos São Paulo, tantas vezes nós não sabemos o que rezar, não sabemos o que pedir, não sabemos como nos comportarmos, mas o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, tantas vezes que deixa que o joio cresça. O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Nós não sabemos o que pedir, mas Ele vem para nos dar o Espírito de Deus, para nos dar a visão de Deus, para nos dar os mesmos sentimentos que foram de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, eu se calhar disse muitas coisas, não quero desanimar-vos, não vão para casa desanimados. Não. Já estão desanimados todos? Não. Vão para casa não desanimados, mas com vontade de encher o coração do Espírito Santo, porque para combater o joio, o que é preciso? Eu costumo contar a história. Queria-vos contar uma coisa muito simples, que também se passa na natureza, assim como se passa o trigo e o joio, outra coisa que se passa na natureza. Tem presente as águias, sim.
as águias. E sabeis que há um animal que ousa desafiar as águias. Sabeis qual é? Os corvos. Os corvos desafiam as águias. Às vezes passa uma águia e os corvos vão atrás delas. E começam a debicá-la. Querem subir para cima dela e a debicá-la. Vão ver, vão ao YouTube, procurem e encontram lá os corvos a atacar as águias. Sabeis o que é que faz a águia? Começa a combater o corvo. Não. Ignora-o. E o que é que ela faz? Começa a subir cada vez mais alto. O corvo insiste e ela sobe, sobe, sobe. Quando chega a uma certa altura, os pulmões do corvo não estão prontos, não estão preparados para respirar lá. Mas a águia sim. Então o corvo sente-se sufocado, ou desiste, ou morre. E a águia segue o seu caminho. Não luta contra o corvo. Ignora-o e sobe, sobe, sobe. Às vezes nós pensamos que para combater o mal devemos andar a chafurdar na lama, a chafurdar a combater o mal. Mas São Paulo dizia uma coisa muito simples. Vencei o mal fazendo o bem. Quando o mal nos ataca, não é que devemos andar a combatê-lo, mas devemos subir ao alto. Daqui a bocadinho eu vou dizer, corações ao alto. Como é que vocês respondem? O nosso coração está em Deus. Subir o coração lá para cima, não ficar a chafurdar na lama, a chafurdar no mal, mas deixar que o nosso coração suba lá para cima. As ervas teimam em dar mais do que as daninhas, tentam crescer mais do que o resto. E a gente arranca. Chega um certo momento que quando os produtos da horta já estão altos, as daninhas que cresçam, porque eles sufocam-nas. Ficam lá sufocadas por baixo, já não vão para lado nenhum. Deixa-as de estar. Combatei o mal, fazendo o bem. Este é o desafio que o Senhor nos faz. O joio quer sempre crescer no nosso coração. Sempre. É a nossa humanidade frágil. Não sei se vocês fazem esta experiência, se sou eu. Mas quanto joio quer crescer no meu coração. Senhor, ajuda-me a crescer no Teu amor, a deixar que o Espírito Santo inunde a minha vida. Ajuda-me a fazer o bem. Ajuda-me a deixar que hoje eu me possa encher de Ti. E onde está o bem, onde está o amor, onde o trigo cresce, o superficial joio, num certo momento, fica sufocado. Depois, no fim, o joio vai ser queimado. Vai ser queimado. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.